Banca de estudo, aprovação. Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vou responder algumas perguntas sobre a redação exigida pelo Enem. Também vou mostrar para vocês como é que acontece o processo de correção, como é que acontece toda a parte de produção do texto e vamos também aprender quais são as competências exigidas pela banca do Enem. Bom, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta, qual é o modelo de redação do Enem? Então, como vocês já sabem, o texto que o candidato deve produzir é um texto dissertativo argumentativo, gente. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, né? A gente já sabe mais ou menos o que é dissertar. Dissertar é defender um ponto de vista, defender uma opinião sobre um tema. Esse tema o Enem propõe. A gente só sabe o tema no dia, realmente, tá? E essa defesa deve ser feita com base em argumentos, ok? O que a gente sabe sobre o tema, tendo em vista o caráter da prova do Enem, é que normalmente o tema é relacionado a algo de ordem social, cultural, científica, algo que envolve a sociedade. Então, o candidato ele deve estar com um bom repertório para ele poder desenvolver uma boa redação independente do tema que cair. Para isso, você tem que sempre ampliar sua leitura, deve sempre ampliar seu repertório com base em filmes, com base em diálogos, debates e assim por diante, ok? Segunda pergunta. Como devo estruturar meu texto? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada também. Nós sabemos que o texto ele é dividido em 3 partes básicas, né? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá certo? Na estrutura de um texto dissertativo argumentativo, o candidato ele deve organizar as suas ideias dentro desse modelo. Você tem que apresentar o tema, apresentar a sua tese. A tese, para quem não sabe, é exatamente o ponto de vista que o candidato vai defender no decorrer do texto. Em seguida, ele vai utilizar os argumentos para fazer essa defesa do ponto de vista que ele possui. E uma curiosidade, né? Uma peculiaridade da redação do Enem é a elaboração da proposta de intervenção. Normalmente, o Enem ele pede que o candidato ele elabore uma proposta de intervenção acerca do tema, certo? Isso é algo que o Enem ele exige, tá certo? Não é algo que você vai poder se deparar, por exemplo, em outros tipos de vestibulares, né? Tem vestibulares que não exigem a proposta de intervenção, mas o Enem ele faz essa exigência, tá certo? Então é importante que você saiba propor algo, né, que consiga intervir no problema apresentado. Tá certo? Então, a estrutura textual é basicamente esta, dividida nas 3 partes do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Recapitulando, na introdução você vai apresentar o tema, fazer a apresentação da sua tese, que é o seu ponto de vista. No desenvolvimento, você vai apresentar os seus argumentos em defesa dessa tese. E, por fim, você apresenta a conclusão do seu texto, né? Que é onde você reafirma a sua tese, né? Você, novamente, reforça seu ponto de vista e apresenta a sua proposta de intervenção. Ok? Tudo isso dentro do que a gente entende como texto, né? O texto é uma unidade, né, de sentido, então tem toda essa questão de coesão, coerência e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa aula, ok? E ao longo do ano também, a gente vai sempre reforçar isso. Terceira pergunta. Qual é a modalidade linguística que deve ser utilizada? Então, como vocês já devem observar, a modalidade linguística é a modalidade escrita formal da língua portuguesa, gente. Então, vocês precisam utilizar a modalidade formal, tá certo? O texto dissertativo argumentativo é um texto que está dentro da formalidade, certo? Ele é apresentado em um exame, né? Um exame nacional, um exame que vai poder lhe dar as condições, por exemplo, de ingressar numa universidade, né? A maior parte das universidades do Brasil hoje em dia aceitam o Enem como vestibular, então a modalidade deve ser a modalidade escrita formal da língua, ok? Quarta pergunta.
Por que elaborar uma proposta de intervenção? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, eu vou apenas reforçar. A proposta de intervenção, gente, é uma exigência do Enem, como eu havia dito, tá certo? E o Enem, ele tem interesse em saber, basicamente, como é que o candidato, certo, ele se comporta enquanto indivíduo pertencente a uma sociedade. Então, qual é a visão que ele possui a respeito da sociedade? Lembrando que o tema é sempre algo relacionado à questão cultural, à questão social, né? A toda essa questão que envolve a sociedade em si. Então, ele tem a necessidade de saber como é que esse candidato ele está saindo do ensino médio, tá certo? Como é que está a formação dele, além da informação intelectual, essa informação cultural, essa informação de mundo, essa visão de mundo que ele precisa ter. Então, o Enem ele exige a elaboração de uma proposta de intervenção, né, devido a isso. E um outro ponto importante da proposta de intervenção é que o Enem exige que a proposta de intervenção não desrespeite os direitos humanos, ok? Eu vou falar sobre isso quando a gente chegar na parte das competências, em que eu vou falar sobre a competência 5, que é a competência que avalia a proposta de intervenção. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês, ok? Quais são as competências avaliadas? Então, vamos ver agora quais são as competências avaliadas pelo Enem. Temos 5 competências, certo? Cada competência procura avaliar uma habilidade que o candidato precisa demonstrar na produção de seu texto. E aí a gente vai entender um pouquinho quais são as 5 competências, eu vou explicar cada uma e vou explicar como é feita, inclusive, a correção, a pontuação da redação. Então, vamos lá. Primeira competência é a competência em que o candidato deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é o que a gente havia falado anteriormente. A gente sabe que o Enem exige que o candidato ele escreva de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vai ser a competência 1 que vai avaliar esse ponto. Vai perceber se o candidato ele está utilizando desvios, né? Vários desvios, muitos desvios, poucos desvios ou nenhum desvio, tá certo? Com relação à modalidade escrita da língua, formal da língua. Também vai avaliar se o candidato ele consegue escrever, produzir um parágrafo de uma maneira que a leitura seja uma leitura que flua, uma leitura que a gente consiga de fato compreender o que ele quer passar. Então vai ser a competência 1 que vai avaliar essas questões. Quando a gente for avaliar as competências, quando eu for falar sobre as competências, eu vou explicar bem direitinho para vocês essa parte. A competência 2, ela avalia a questão da compreensão da proposta de redação e aplicação dos conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, basicamente, resumidamente, a competência 2 ela vai avaliar se o candidato ele sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, se ele sabe a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, se ele consegue escrever as 3 partes básicas desse texto, né, organizando todas as suas ideias, né, dentro do que o tema propõe, se ele compreendeu o tema, tá certo? Se ele traz um repertório de acordo com o que o tema propõe. Então, vai avaliar toda essa questão da produção do texto, da análise de repertório, toda essa parte. A competência 3 diz respeito a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, a competência 3, ela busca avaliar se o candidato ele consegue selecionar quais são os argumentos que ele vai utilizar, se ele consegue desenvolver esses argumentos, né, para poder defender a tese que ele trouxe lá na introdução, se ele consegue organizar esses argumentos, né, de uma maneira que realmente faça essa defesa, tá certo? Se ele consegue colocar os argumentos em uma certa ordem, né, entre o mais importante, né, essa questão de importância, se ele consegue fazer isso. Então, basicamente, a competência 3 busca avaliar se o texto está totalmente coerente, se as partes estão coerentes, né, o que ele fala na introdução, ele desenvolve no decorrer do texto, se
a proposta de intervenção, se a conclusão está de acordo com o que ele traz na introdução e no desenvolvimento. Então, é para ver toda essa parte de coerência, estrutura, projeto de texto, se o candidato ele conseguiu projetar o seu texto, né, fazer o seu esquema. Eu vou explicar para vocês isso mais para frente um pouquinho. Então, é a competência 3 que vai avaliar tudo isso, ok? Competência 4, ela busca avaliar, né, se o candidato ele consegue demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, resumidamente, a competência 4 vai avaliar a coesão textual, gente. O que é a coesão? É a conexão das ideias. Se o candidato ele consegue trazer as ideias e consegue conectá-las, tá certo? Então, vai trazer toda essa questão ligada à coesão, tá certo? Se ele usa, de fato, os elementos coesivos, né? Os operadores argumentativos, se ele não faz muitas repetições de palavras, né? Porque a gente sabe que repetições acabam prejudicando essa coesão. Então, a competência 4 vai avaliar todas essas questões. Já a competência 5 vai avaliar a elaboração da proposta de intervenção. Então, vai avaliar se o candidato consegue, de fato, propor uma intervenção para o tema de maneira completa, de acordo com o tema, tá certo? Então, vai avaliar e que respeite os direitos humanos, que é outro detalhe. Tá certo? Como é que é feita essa pontuação, gente? Então, presta bem atenção. Vocês sabem que a redação, ela é de 0 a 1000. 1000 é a nota máxima. Cada competência dessa, vocês estão vendo, então, tem 5 competências, equivale a 200 pontos, tá bom? Então, se o candidato ele consegue atingir os 200 pontos em cada competência, ele atinge a nota máxima, tá bom? Mas, temos aí dentro de cada competência uma grade, tá certo? Uma grade específica. Então, na competência 1, você vai ter alguns níveis. Na competência 2 também, na 3, na 4, na 5. Então, o corretor, né, quando ele for pegar a redação do candidato para avaliar, ele vai ver em que nível o candidato ele conseguiu chegar em cada uma dessas competências. Cada nível equivale a 40 pontos, tá certo? Então, é basicamente assim. Eu vou mostrar para vocês toda essa parte logo em seguida, tá bom? Uma observação importante. Todo esse material, gente, que está no slide, foi baseado na cartilha do candidato do Enem, do ano passado, ano 2019, tá certo? Então, vocês podem ter acesso, eu vou disponibilizar ou pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Aliás, eu vou disponibilizar pelos dois meios essa cartilha de redação do Enem para que vocês possam ler com calma, tá certo? Eu fiz um resumo aqui para apresentar para vocês, para explicar. Eu vou fazer um novo vídeo, vai ter um novo vídeo para vocês em que eu vou fazer a parte por parte. A gente vai aprender parte por parte da redação do Enem. Então, a gente vai aprender como é que se faz uma introdução, como é que se faz um desenvolvimento, como é que se faz uma conclusão. Então, eu vou explicar parte por parte também, ok? Então, vai ser tudo bem destrinchadozinho, tá certo? Vai ser tudo bem mastigado. Então, não se preocupem. Bom, então, como eu falei para vocês, né, a questão da pontuação. E agora a gente vai ver as competências. Bom, gente, então vamos entender agora cada uma das competências e eu vou mostrar para vocês os níveis, tá certo? Então vamos lá. Competência 1, como vocês já sabem, é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Uma observação importante, gente, por que eu falo das competências? E é importante que vocês realmente entendam cada competência, porque à medida que vocês forem produzindo as redações, tá certo? Durante as aulas, durante o nosso preparatório, eu vou fazer a correção das redações de vocês conforme as competências, porque é assim que o Enem faz, né? Então, é importante que vocês entendam, basicamente, cada uma das competências, para vocês saberem qual é a sua pontuação, entender o porquê que a sua pontuação em cada uma da competência foi aquela atribuída. Então, vocês precisam prestar bastante atenção em cada uma dessas competências, tá certo? Vou também deixar, como eu falei para vocês, a cartilha e aí vocês vão aprofundar mais ainda. E durante o ano, tá certo? Durante todo o nosso processo, eu vou também fazer aulas onde eu vou explicar
minuciosamente cada uma das competências. Então, pois bem, como eu falei para vocês, a competência 1 avalia se o candidato ele consegue dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá certo? Se ele tem conhecimento de todas as regras, né, que envolvem a gramática normativa, se ele tem conhecimento da ortografia, né, oficial da língua portuguesa, já de acordo com né, com o novo acordo ortográfico, né, que está vigente já tem um tempo, e também se ele consegue, como eu falei para vocês, ele produzir um texto em que a leitura realmente flua, né, ele se traz realmente uma fluidez na leitura, se não tem nada que prejudique essa leitura, ok? E aí, nessa competência 1, vão ser avaliadas, como resumidamente, dois pontos, que é a construção sintática, que é exatamente essa questão da construção do texto, né, para que a leitura seja uma leitura fluida, né, sem obstruções. Então, nesse ponto, a gente vai ver se o candidato, né, ele consegue estruturar orações, períodos, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. E no outro ponto dessa competência 1, vão ser avaliados os desvios que o candidato ele possa cometer em seu texto, tá certo? Quando eu falo de desvios, eu posso estar falando desses tipos de desvios aqui. Então, a gente pode ver tanto desvios quanto as convenções da escrita, né? Desvios de acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Isso é importante falar, gente. Queria só focar um pouquinho nisso, que muita gente acha que é besteira, mas não é. Isso configura um desvio, tá? Por exemplo, você escreve um nome próprio, né, como um nome de uma pessoa, um nome de um autor, um nome de um lugar, mas não coloca a letra inicial maiúscula, então isso configura um desvio. Então tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Também a parte de separação silábica, como a gente chama de translineação. A translineação é quando você está escrevendo, né, o seu texto em prosa, e aí no finalzinho da linha você não consegue completar a palavra. E aí o que é que a gente faz? A gente separa, né? A gente coloca uma parte da palavra na linha e o restante na outra linha. Então você tem que ter uma noção boa, né? Tem que realmente dominar a separação silábica para que você não faça uma separação silábica errada. Porque se você cometer esse tipo de erro, configura um desvio, ok? Além disso, temos os desvios de ordem gramatical, gente. Então, são os desvios de regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase, tá certo? Vão ter também os desvios relacionados à escolha de registro. Por exemplo, se o candidato na redação utiliza marcas de informalidade no texto, como gírias, né, jargões assim próprios de situações de informalidade. Então, se ele traz marcas de oralidade, a gente sabe que existe a modalidade escrita e a modalidade oral da língua, né? Então, se ele traz marcas de oralidade, então essas questões também configuram desvio. E também as questões de desvio de escolha vocabular, gente. Então, é quando, por exemplo, o candidato ele utiliza uma palavra, um vocábulo, né, de maneira errada, tá? De acordo com o que ele está propondo no texto. Todas essas questões aí, tá certo? A gente vai trabalhar durante o ano. Então, quando a gente fizer as produções das redações, né, na prática, eu vou avaliar cada um dos desvios que você possa cometer para que a gente possa fazer um trabalho em cima desses desvios, gente. É importante sempre tentar aproximar a redação de vocês da nota máxima, da perfeição, né, digamos assim. Mas, então a gente vai... Essa produção que vocês vão fazendo, né, no decorrer do ano, vai ser a maneira de medir, na verdade, em que eu vou poder medir se vocês estão conseguindo desenvolver bem, né, dentro dessas competências, ok? Vamos ver agora quais são os níveis de avaliação. Então, como eu disse a vocês, temos aí os níveis, cada nível corresponde a 40 pontos, tá certo? Então,
O candidato ele pode atingir a pontuação 0, né? Ele pode não pontuar nada, que é quando ele desconhece a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, é o candidato que ele realmente não sabe essa questão da modalidade escrita, ou quando ele escreve algo que não se compreende, não se consegue ler de forma alguma, tá certo? E temos também a pontuação máxima, né, o nível máximo, que é quando o candidato ele consegue demonstrar realmente um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, da escolha do registro, né, dessa formalidade, se tem mínimos desvios gramaticais, tá certo? Mínimos mesmo, ou de convenção já escrita, tá certo? Então, vai ser avaliado um texto excelente, né? Um texto que possua essa competência no nível máximo, né? Que é o nível 5, ok? Competência 2, como eu disse a vocês, né, é a questão de compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, que a gente já sabe o que é texto em prosa, né? Então, como eu falei para vocês, na competência 2, o candidato ele vai ser avaliado para saber se, de fato, ele conhece um texto dissertativo argumentativo, se ele sabe realmente escrever um texto dissertativo argumentativo, se ele compreendeu o tema, tá bom? Muitas vezes o candidato ele se prejudica porque ele não entendeu a proposta de redação, não entendeu o tema, e aí ele vai escrever sobre algo que não tem nada a ver, né? Aí é o que configura o que nós chamamos de fuga do tema. E aí, quando a gente for estudar um pouquinho depois a parte de critérios de nota 0, aí você vai ver que o candidato que ele comete fuga ao tema recebe nota 0 na redação, tá? E também tem os candidatos que eles cometem o que a gente chama de tangência do tema. O que é tangência do tema? Tangência é quando o candidato ele não contempla o tema de maneira geral. Ou seja, ele aborda um ponto ou outro do tema, mas não aborda o tema em sua totalidade. Vou dar um exemplo para vocês. O tema do ano passado da redação, que todo mundo deve lembrar, né, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não é isso? Então, vamos lá. Nesse tema, né, nessa frase temática, você tem alguns pontos que o candidato, né, para que ele possa realmente atingir o tema, abordar o tema de maneira completa, o candidato ele precisa trazer. Então, se o candidato, por exemplo, ele só fala de cinema, tá? Ele só escreve sobre cinema, assim, de forma geral. Cinema surgiu em tal ano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele desenvolve o texto dele falando apenas sobre cinema. Ele acaba esquecendo os dois outros pontos, que é a questão da democratização e a questão do acesso. Então, ele trata o tema de maneira tangencial. É como se ele chutasse para o gol, mas batesse na trave. Estão compreendendo? Então, quando isso acontece, o candidato ele é prejudicado, né, na correção, mas ele também não tem a nota zerada, porque ele conseguiu pegar um pouquinho ali, né, de raspão no gol, mas ele não fez o gol. Então, tem que ter muita consciência realmente, tá entendendo? Tem que saber de fato, pegar a frase temática e entender o que é que o tema está propondo. Para isso, existe a proposta de redação, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que aparece no caderno do Enem. E vou falar também dos textos motivadores, que ajudam a gente a compreender melhor. Então, olha só. Aí é um exemplo da proposta de redação do ano passado. Como vocês podem ver, ela vem assim, nesse formato, né, normalmente. Temos a parte de instruções, que aí você precisa ler, né, para saber toda essa parte, né, o que é que você não pode fazer, né, porque se você fizer, você vai ter a redação zerada e tal. Tem toda a parte de instruções. Em seguida, temos os textos motivadores. Os textos motivadores servem realmente para motivar o candidato, ou seja, vai fazer com que o candidato ele mais ou menos compreenda melhor o tema, tá certo? Para que ele tenha para que ele acenda uma luzinha aqui, né, na cabeça dele a respeito do tema e ele consiga desenvolver o seu texto. E temos a proposta de redação em si. Aí nessa proposta a gente vai ter exatamente a frase temática, né, que é o tema em si. Como esse aqui, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil, ok?
Então, essa é a proposta de redação. Uma coisa importante, gente, às vezes é besteira, mas eu falo porque tem gente que acaba cometendo esse erro. A proposta de redação, ela aparece ou no início do caderno, tá certo? De linguagens e códigos, ou no final das questões de linguagens e código, ok? Então, você precisa ver direitinho se fica na contracapa, né, na segunda página, quando você abre o caderno, ou se vai aparecer no final das questões. Por que eu digo isso? Porque ano passado, por exemplo, pessoas que não sabiam como era a proposta de redação do Enem, né, como é que o Enem trazia toda essa parte aí da proposta, fizeram a redação, por exemplo, sobre o tema, né, sobre a frase que tinha que ser escrita pelo candidato, né, quando ele vai, é tipo uma frase de verificação, que fica no caderno. Teve gente que escreveu a redação sobre aquela frase. Então, tem que saber exatamente como é feita a proposta, qual é a estrutura da proposta, para não cometer, né, escrever a redação sobre qualquer outra coisa, ok? Vamos lá, nível 2, né? Aliás, desculpa, os níveis da competência 2. Então, o candidato, para poder atingir os 200 pontos, ele precisa desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, ele precisa realmente mostrar que ele tem domínio sobre esse gênero textual, que é o texto dissertativo argumentativo, e se ele também traz um ótimo repertório, gente. Por isso que eu falo e sempre enfatizo, é importantíssimo que vocês façam leituras, né, que vocês realmente ampliem o repertório de vocês, porque se vocês não têm repertório, como é que vocês vão produzir um texto? Provavelmente você vai se basear apenas no que está nos textos motivadores, e aí você também vai acabar se limitando, né? A sua nota não vai ser uma nota excelente, você tem que realmente trazer um repertório amplo, variado, ok? Então, tenham cuidado e se preparem, porque como eu falei no início, ninguém sabe o tema até o dia. Então, no dia é que todos sabemos o tema da redação. Então, temos que nos preparar, nos prevenir para o tema que cair, tá certo? Deixa eu ver algumas dicas, né? Tudo isso, como eu falei para vocês, está lá no caderno, tá, gente? Do candidato, eu vou mandar para vocês depois. Pronto, mas basicamente isso, sim, uma informação importante. Eu falei sobre os textos motivadores. Aí você pode me perguntar, professor, a gente pode copiar trechos dos textos motivadores? Você pode copiar, mas você vai ser penalizado. Então, você não copie, tá? Por quê? Porque os textos motivadores, como eu falei, eles servem apenas para motivar. Se você copia, você está cometendo um plágio, gente. Então, aquilo que você copia, você vai ser penalizado. Você pode se basear na leitura, nas informações que os textos motivadores trazem, tá certo? Mas você não pode copiar com as palavras dos textos motivadores, tá certo? Temos que ter muito cuidado com isso. Você pode parafrasear, por exemplo, eu já expliquei para vocês o que é paráfrase, mas copiar você é penalizado. Competência 3. Na competência 3, como eu falei, né? O candidato deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, beleza? Então, na competência 3, que é o terceiro aspecto, o candidato ele precisa mostrar que ele consegue selecionar bem os argumentos, né? Que ele tem um repertório, como eu digo sempre. O candidato ele tem que chegar como se fosse um jogo, né? De, sei lá, o Free Fire, né? Que vocês jogam. Então, vocês têm as armas lá, né? Que vocês utilizam no jogo, mas você tem que saber usar cada uma das armas, né? Você não vai usar todas as armas em todos os momentos. Então, você tem que chegar com as ideias, né? Para poder produzir o texto e você selecionar quais são as ideias que você vai utilizar. Então, a competência 3 vai avaliar essa questão da seleção das ideias, se você consegue organizar essas ideias, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista, que é a tese que você traz lá na introdução, e também
elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida, né? Resumidamente é isso. Ok? Tem a questão da coerência textual. Ver se as partes do texto elas conversam entre si, se está tudo muito amarradinho, se as ideias estão muito bem amarradas, elencadas, e se você conseguiu produzir um texto, né, em que a unidade de sentido ela consegue ser percebida pelo leitor. Bom, vamos ver agora os níveis da competência 3. Então, o candidato que ele consegue atingir os 200 pontos, né, o nível máximo da competência 3, é porque ele apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, gente. Então, é quando a gente percebe que o candidato, por exemplo, ele consegue esquematizar o seu texto. Isso é muito importante. É nessa competência que a gente vê que o candidato, ele elabora, ele faz um esquema prévio do seu texto. E aí eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que se faz esse esquema, como é que você organiza, como é que você cria esse esqueleto do texto, tá? É importante que você saiba fazer isso para que nessa competência o avaliador ele consiga perceber que você realmente fez um texto estratégico, sabe? Um texto que conseguiu chegar lá, conseguiu defender a sua tese, seu ponto de vista e apresentar argumentos, ok? Bom, gente, essa aula é uma aula bem extensa, porque a gente trabalha muitas coisas, né? E ainda não vai ser completa, porque vamos ter um outro vídeo. Eu vou dividir essa primeira parte, né? Que é essa parte que a gente está conhecendo as competências, tá bom? Em 2 vídeos. Então, agora eu vou encerrar o primeiro vídeo e eu vou continuar o segundo vídeo a partir da competência 4, tá bom? E aí vocês vão ver toda essa parte da competência 4 da competência 5. Ok, gente? Então, é isso. Fiquem aí ligados e já assistam ao segundo vídeo. Na banca de estudo, aprovação.